Querida mamãe, seja muito bem-vinda a essa super aula que nós iremos falar sobre os 4 temperamentos na educação dos filhos. Essa é uma aula muito legal, que você vai compreender mais sobre aquilo que nós não vemos nos nossos filhos, aquilo que nós nem imaginamos que existe. Muitas vezes não sabemos nem que nós temos isso, mas a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, ele se torna uma ferramenta muito útil na educação dos nossos filhos e também para o nosso autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós somos capazes de melhorar o nosso comportamento, quanto mais nós conhecemos os nossos filhos, principalmente aquelas coisas intrínsecas, que não é clara, que não é algo que você vê de uma maneira palpável, mas está ali dentro das atitudes, do gesto dele. Quanto mais você compreender, melhor vai ser o relacionamento de vocês. Eu tenho certeza, eu posso afirmar para você que após essa aula, você vai ver o seu filho de forma diferente, você vai melhorar o relacionamento com o seu filho, com o seu cônjuge, você vai poder ajudar a melhorar o relacionamento do seu cônjuge com o seu filho. Então, esse tema é um tema que toda mãe deveria assistir, todo pai deveria procurar conhecer, ainda mais quando nós estamos educando uma outra vida, né? A vida humana, né? O ser humano, ele é tão complexo, tem tantas coisas que nós não conhecemos, então toda fonte de conhecimento, ela traz libertação, ela nos ajuda a crescer, ela nos ajuda a evoluir e melhora o nosso relacionamento, o nosso ambiente, e o foco aqui é melhorar a nossa maternidade, é melhorar a educação dos nossos filhos, é melhorar os nossos relacionamentos familiares. Então, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir essa aula. É uma aula que, quando eu aprendi, mudou muito a minha vida. E cada vez que eu me deparo com esse tema, eu começo a relembrar, eu começo a rever as minhas atitudes, eu começo a rever a forma como eu falo com o meu filho, a forma como eu ajo. Então, primeiro muda para mim, primeiro me impacta. E aí eu fiz questão de trazer para vocês, de transbordar esse conhecimento, esse assunto, e vale a pena. Fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair dessa aula bem refletiva, bem reflexiva, refletindo sobre muitas coisas que acontecem no seu dia a dia e principalmente, por que que eu não procurei esse assunto antes? Por que que eu nunca soube disso? Nossa, como isso vai mudar a minha forma, né, de se relacionar. Então, é isso que esse conteúdo vai gerar para você. Aumente sua expectativa, absorva o máximo. É muito importante também você pegar uma caneta, um papel, para você poder anotar, para você poder fazer suas próprias anotações, suas observações e também compartilhar depois. Se você está assistindo essa aula sozinha, compartilhe com o seu cônjuge. Nós vamos ter aqui nessa aula um momento de diagnóstico. Você vai entender o que são os temperamentos, como diagnosticar e como você vai lidar com a criança de acordo com o temperamento dela. Então, nós vamos ter esses 3 momentos dentro da aula, e é muito importante você anotar para você conseguir observar e depois chegar na conclusão. Qual é o seu temperamento, se você ainda não sabe? Qual é o temperamento do seu filho, se você ainda não sabe? E se você já sabe o seu temperamento, o temperamento do seu filho, é como eu vou lidar? Como que eu posso lidar melhor com o temperamento dele? Quais são as características principais, os potenciais, os cuidados que eu preciso ter. Então, tudo isso você vai aprender nesta aula agora. Vamos começar então? Então, nós vamos falar sobre os 4 temperamentos da educação do filho. Primeiro, Camila, o que é temperamento? Vamos definir? Temperamento a gente não pode confundir com personalidade, por isso que eu começo com essa definição, dizendo que é uma estrutura mineral da psicologia humana. É uma estrutura fixa, ou seja, nasce com a gente, é algo intrínseco, que não muda, como um território que precisa ser conhecido ou um papel sobre o qual escrevemos a nossa história. Ou seja, tudo que vai acontecer na nossa vida, na nossa história, ele está em cima do nosso temperamento. Muitas vezes você, quando criança, você não foi compreendida, ou você não teve apoio, ou parece que, nossa, está tudo muito confuso. É porque você não conhecia o seu temperamento, os adultos que lidavam com você também não conheciam nem o temperamento deles, nem o seu, e isso gera muito conflito nos relacionamentos. Por isso que o relacionamento familiar, ele é muito delicado e ele também pode ser muito conflituoso. Porque se a gente não tiver o autoconhecimento e o conhecimento do próximo, daquela criança, vai ter divergência. Então, ele é algo fixo, diferente do o temperamento é muito diferente da personalidade. Por quê? A personalidade, a gente diz que ela é algo vegetal. Ela cresce, ela muda, ela se desenvolve em cima do solo que é o temperamento. Olha para você ver como é importante. Então, é a personalidade da pessoa, mas a personalidade foi construída em cima do temperamento dela. E a personalidade é própria, ela é própria, ela é única, por isso que já vem de persona, né? Cada pessoa tem uma, não existe pessoa com as mesmas personalidades. Às vezes o temperamento é igual, mas vai ter algo na personalidade que vai ser diferente, porque depende do ambiente, depende da forma que ela foi criada, depende das situações de vida que ela foi exposta. Por isso que a personalidade varia muito, porém o temperamento ele é algo fixo. E a personalidade, conforme
se dá os andamentos da vida, os acontecimentos da vida, a personalidade pode ir mudando, né? Pode ir sofrendo variações, aquela criança pode ter uma personalidade difícil, mas depois, em certo momento, ter uma personalidade mais fácil. Já o temperamento, ele sempre será único. O que vai acontecer é a gente lidar melhor, é explorar, porque o temperamento, ele tem suas qualidades e também tem ali, né, os seus momentos críticos, aquilo que não é de tão boa qualidade assim. Então, é por isso que é importante conhecermos, para a gente explorar o que é bom, para a gente extrair o que é bom dos nossos temperamentos, né? Eu vou apresentar para vocês quais os 4 temperamentos existentes. Esses temperamentos, você vai conseguir observar, conforme a gente for tratando cada um, você vai conseguir compreender melhor. Não se preocupe em decorar, ok? Primeiro eu vou fazer a apresentação desses 4 temperamentos para você, depois nós vamos compreender, pegar o diagnóstico e aplicar. Então, agora eu só estou apresentando os 4 temperamentos existentes. Se é um tema muito novo para você, você não tem muita afinidade, não se preocupe, até o fim da aula você vai conseguir compreender melhor, tá? Existem 4 temperamentos. Tem o temperamento colérico, que é representado pelo fogo, o temperamento melancólico, que é representado pela terra, o temperamento fleumático, que é representado pela água, e o temperamento sanguíneo, que é representado pelo ar. Você vai ver que cada significado, cada representação tem muito sentido conforme a gente for apresentar e estudar cada um. Nesse mesmo quadro, existem 2 formas, a vertical, que em cima está quente, embaixo é o frio, e a horizontal, de um lado úmido e do outro lado seco. Então, essas divisões aqui é o que define cada temperamento. E agora eu vou explicar para vocês como se dá cada característica. O fogo, que é o temperamento colérico, a característica do fogo é ser expansivo. O fogo, ele expande e não envolve. Se você pôr algo no fogo, ele não vai abraçar aquele algo, muito pelo contrário, ele vai queimar. Então, ele não envolve, né? Ele é expansivo, ele transcende, ele é algo volumoso, ele cresce e ele não envolve. Tem capacidade de liderar. O temperamento colérico é um temperamento nato de liderança. Ele amplia-se, mas mantém as suas ideias. Ou seja, por mais que ele se abre para ouvir as pessoas, quem tem esse temperamento, mas ele sempre vai ser fixo na sua ideia. Ele tem uma grande dificuldade de absorver a ideia de outras pessoas. Esse é o temperamento colérico, na sua essência, certo? O que vocês vão entender aqui no decorrer de cada temperamento é que eles são fixos, porém a gente pode ir moldando, a gente pode extrair o melhor e encontrar o equilíbrio para que a gente não seja, né, aquela estrutura tão fixa a ponto de nos prejudicar e a ponto até de ferir os nossos princípios e os nossos valores. Então, eles são extrovertidos, as pessoas de temperamento colérico, né, representado pelo fogo, eles são expansivos, sempre pondo tudo para fora. Fala, simplesmente, né, aquele bateu, levou. Ele não leva o desaforo para casa, mesmo que depois ele se arrependa, mas ele fala. Em geral, não toma atitudes para agradar pessoas, mas para perseguirem os seus objetivos ideais. Então, a intenção dele pode até fazer uma amizade ou outra, mas com um objetivo muito claro. Nunca é só pela amizade em si, mas porque aquela amizade contribui e agrega. Então, é uma característica de liderança o colérico. O ar é representado o temperamento sanguíneo. O ar, ele expande e ele envolve. Nós vamos ver depois, a gente vai rever, que o ar, tanto o sanguíneo quanto o colérico, eles estão na camada de cima, naquele cruzamentinho aqui, ó, que eu mostrei para vocês, tá vendo? Ó? O colérico e o sanguíneo, eles estão aqui, na parte quente. Combinado? Vocês viram? Então, eles são expansivos, os dois, tanto o sanguíneo quanto o colérico, eles se expandem, eles põem para fora mesmo. Tanto o ar como o fogo têm uma capacidade expansiva. O fogo, porém, expressa-se apenas para expor as suas ideias, enquanto o ar tem uma capacidade maior de fala, pois tem intenção de se relacionar. Então, o fogo, o colérico, ele vai falar só quando for necessário, quando ele achar que é importante. E ele fala muitas vezes até sem pensar, mas ele põe para fora, mas por um propósito. Já o sanguíneo, não. O sanguíneo, ele é bem comunicativo, ele fala até demais. Por quê? Porque a intenção dele é se relacionar, é de fazer amizade, é se mostrar aberto e normalmente também fala antes de pensar. Então, os dois têm essa característica expansiva, ou seja, bem para cima, de falar. Só que nós estamos vendo que na horizontal, um é do lado seco e o outro é do lado úmido. Vamos voltar lá na tabelinha para vocês verem aqui, ó. O colérico está do lado seco, os dois expansivo e quente, mas o colérico está no seco e o sanguíneo está no úmido. Isso significa que o colérico, ele é mais fechado, ele não abraça, não envolve. Lembra que eu falei para vocês do fogo? Que se jogar alguma coisa ali, o fogo queima? Já o sanguíneo, ele absorve, ele tem essa umidade, então ele abraça, ele envolve, então ele é mais sentimental do que o colérico. Tem muitas questõezinhas que a gente vai entender
principalmente nas crianças, né? Eu vou conseguir explicar melhor para vocês, vocês vão conseguir compreender melhor. Agora eu só estou fazendo uma apresentação geral para vocês de cada temperamento, tá? Agora, nós vamos para a estrutura de baixo. Enquanto o quente em cima era o colérico e o sanguíneo, agora nós vamos falar dos temperamentos frios, que são temperamentos que interioriza. Existem dois. A água, que é a representação do fleumático. O fleumático, ele tem uma característica principal da água, e é como se ele pode se concentrar no estado sólido, como o gelo, e também se expandir no estado líquido, como a água. Então, ele tem essa flexibilidade. Ela é introspectiva, né? A água ela é introspectiva, mas à medida que fica mais à vontade, após analisar o espaço, ela se expande. Ela consegue, então vamos dizer um gelo. Ele está ali bem fixo, né? Daquela sua forma dura. Porém, conforme o ambiente ele vai conhecendo, ele vai interagindo, ele vai se moldando. Por isso que ele envolve, ele é envolvente. É uma pessoa que gosta de metas e normalmente dá conta delas, sendo firme em seus objetivos. E a pessoa fleumática, ela gosta muito de ser desafiada. Talvez até esse momento você já pode estar percebendo, eu acho que eu sou esse, eu acho que eu posso ser aquele. Então, conforme a aula vai rolando, você vai conseguir ter mais detalhes e mais características, principalmente do seu filho. Você pode dizer, ele é isso, ele é aquilo. O que eu também gosto de dizer é que nós temos normalmente dois predominantes. Todos têm um pouquinho de cada, mas dois são mais fortes. Então, você pode ter colérica mais forte, mas misturado com uma sanguínea, né? Então, você tem essas combinações. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe para você fixar em um, que é o principal. Então, você está conhecendo e você já vai tendo uma ideia de qual é o seu temperamento e qual pode ser o temperamento do seu filho. O quarto temperamento, aqui no âmbito frio, é a terra, que representa o temperamento do melancólico, tem a capacidade, a terra ela tem uma capacidade de concentração, somente estado sólido, ela não tem o estado líquido que expande, não, que envolve, não, ela é seca, diferente da água que tem dois estados. Nos transmitem segurança, lidam bem com a rotina e estabelece também rotina para os outros. Esse tipo de pessoa que gosta de ter um controle maior. É organizada e no ambiente público só fala conforme a necessidade. Essa é a pessoa melancólica. Então, nós vamos ver aqui dentro desse quadrinho que são temperamentos frios, que contrai, sabe? Até eu vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém se machuca e ele tem uma lesão, ele tem que pôr algo frio para contrair, certo? Para contrair a movimentação ali do sangue, para que possa prevenir essa lesão. Já quando a pessoa ela tem ela quer um relaxamento, que se expanda, que fique mais leve, ela põe algo quente, seja os pés na água quente, seja uma água quente no pescoço, porque tem essa expansão. Então é mais ou menos isso para você entender. O frio ele contrai. Esses dois temperamentos, o fleumático e o melancólico, eles são mais retraídos. E também existem dois lados. Lembre desse lado aqui, nós estamos vendo o seco, ou seja, ele é duro, ele não penetra muito fácil, que é a terra, o melancólico, introspectivo e fechado. Já o fleumático, ele é introspectivo, mas ele é úmido, ele envolve aquilo de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que ele acredita que vale a pena ele abrir um espaço, tá bom? Então agora você vai entender como que você vai fazer esse diagnóstico, só para você analisar. Lembra que eu falei para vocês desses dois pontos do eixo, sendo o seco e o úmido? Então você vai compreender exatamente isso. O seco, o úmido, pense na água. Quando você joga algo dentro da água, ela absorve, ok? Ela absorve. Então você pensa num balde que tem água. Se você joga algo dentro do balde, ela vai absorvendo, ela vai acumulando coisa ali, até que ela se esvazia e fica só um monte de coisa ali dentro. Esse é o temperamento daquelas pessoas que elas envolvem, por exemplo, o sanguíneo que está desse lado, o sanguíneo e o fleumático. Eles absorvem, eles conseguem ter uma absorção boa das coisas, do ambiente, dos sentimentos. Eles ficam ali, envolvidos. Já o seco, não. O seco, ele não dilui, bate e fica, porque tem essa característica seca. Eu vou dar um exemplo para você dessas duas características do úmido e do seco, e depois junto com o quente e o frio, para vocês compreenderem melhor. Então, vamos pensar numa situação de um aborrecimento. Uma pessoa que tem uma característica úmida, ela vai fazer o quê? Ao mesmo tempo que acontece algo com ela, alguém, por exemplo, alguém feriu ela, né? Ela vai absorver isso, mas vai expandir. Ela não vai ficar segurando ali. Ela vai deixar aquilo ali levar, ela vai deixar aquilo ali, com o tempo vai passar. No momento ela sente, mas depois passa, porque flui, se perde de tão leve que ela é, de tão maleável. Então, por exemplo, o ar, foi pelo ar, já não guarda mais o sentimento. E na água,
que é o fleumático, dilui, acaba, ok? Já o seco, não. O seco, o que que acontece? No colérico, ele vai absorver. Ele vai absorver. E ele vai ficar ali. Como ele é expansivo, né, também, ele vai tentar falar que tá errado, ele vai xingar a pessoa, porque que aquela pessoa fez aquilo com ele. Mas depois de um tempo, também vai embora, porque ele queima, né? Apesar de ele ficar ali falando, 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 mas também depois ele solta. Já o seco, fechado, frio, que é o melancólico, ele guarda. Ele não fala nada, mas ele guarda aquilo ali. E aí que tá o perigo, né? Porque ele fica se remoendo, ele não se expressa, diferente do colérico. O colérico põe para fora. Já o melancólico, ele guarda. O sanguíneo, ele sente no momento, mas dilui, deixa embora, ele esquece. E ele também fala, o sanguíneo fala, mas depois esquece. Já o melancólico, ele guarda, já o fleumático, ele não fala nada, mas depois ele dilui também. Então, vocês vão anotando, entendendo que eu vou repetir algumas vezes para vocês compreenderem. Na mesma situação, nós temos o horizontal aqui, que é o úmido e o seco, e nós temos aqui o quente e o frio. O quente é expansivo, põe para fora. A pessoa brigou, a pessoa falou, ele vai lá, ele discute, põe para fora. Já o frio, ele fica quieto, ele não rebate, ele não é de discussão, ele vai ficar na dele. Aí nós chegamos nesse temperamento, nesses 4 temperamentos. E eu vou dar aqui a representação geral para vocês. Nessa mesma situação de uma briga, ok? Vou dar a mesma situação de uma briga para vocês. Vamos pensar num adolescente no âmbito da criança. Num adolescente num jogo de basquete. O sanguíneo brigou com um amigo lá no basquete, um deu uma abraçada no outro. O sanguíneo vai xingar, xingar, brigar com esse cara, mas depois que sai da quadra, ele já tá lá abraçando, ele já não lembra, foi pro ar, tudo aquilo ali. Ok? Então ele pôs pra fora, mas depois ele esqueceu. O colérico, ele põe pra fora, mas ele não esquece tão fácil. Depois ele continua falando, depois ele vai ficar guardando aquilo ali, ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar mal para um, ele vai falar mal para outro. Vai passar 10 anos, ele também pode ser que ele lembre, ele fale ainda, porque ele é expansivo, né? Ele põe para fora, mas ele guarda mais por CC. Nesse mesmo conteúdo da briga do basquete, um fleumático, ele não vai falar nada, ele não vai brigar, porque ele tem essa característica fria. Ele não expande, ok? Ele fica internalizado. Mas por ele ser úmido, com o tempo ele também esquece. Na hora ele fica ressentido, não fala nada, mas depois ele esquece, ele não guarda mágoa e foi embora, passa o tempo, ele volta a falar com aquela pessoa. Já o melancólico, nessa briga de basquete, ele guarda aquilo ali e ele vai lembrar para sempre, porque ele carrega por conta da sua característica de secura. Olha para vocês verem como é importante a gente entender num relacionamento qual tipo de temperamento de cada pessoa. Porque se você está relacionando uma pessoa fleumático, uma pessoa sanguínea, casada, por exemplo, com uma pessoa melancólica, a pessoa sanguínea vai, fala o que dá na telha e esquece. A pessoa melancólica, ela guardou o que o sanguíneo falou e nunca mais vai esquecer. E aí que dá a divergência. Mas você lembra ainda disso? Você fica jogando isso na minha cara, eu já nem lembro mais. E o melancólico tá ali sofrendo com aquilo ali, remoendo aquela história ainda. Então é muito importante a gente entender as características para ajudar essa pessoa, para a gente ter empatia, compreender ela, e na criança também, porque tem um grande impacto. Cada acontecimento vai ter um impacto diferente de acordo com o temperamento da criança. Então vamos entender o que eu trouxe para vocês. Esse aqui é muito legal você compreender, porque depois que você fez esse diagnóstico, eu quero que você observe assim, quais as maiores características do meu filho? Quando acontece alguma coisa, ele guarda, ele sofre, não fala nada, mas a gente percebe que ele ficou chateado, e lá na frente depois ele vai lembrar. Se seu filho é assim, pode ter uma grande chance dele ser um melancólico. Se o seu filho, ele internaliza, ele não verbaliza, ele internaliza, mas depois ele esquece, já não dá bola, ele tem grande chance de ser um fleumático. Se o seu filho põe para fora, ele xinga, ele briga, ele grita, mas depois ele esquece, o que acontece? Ele tem uma grande chance de ser um sanguíneo. Mas se ele põe para fora, ele continua falando, ele vai sempre lembrar, ele é uma pessoa colérica. Então eu vou trazer aqui para vocês as características de cada tipo de criança e também os potenciais, a característica, potencial, desafio e a motivação. Como que você vai motivar essa criança de acordo com o temperamento dela, tá bom? Então agora nós vamos falar de cada temperamento, depois de você ter feito o diagnóstico, de acordo com as características da criança e como você vai lidar com essa criança, ok? A criança colérica, ela é expansiva e firme, como eu disse, que ela tem a característica do fogo. Quais são os potenciais dela? Ela influencia e ela tem um alto poder de liderança. Sabe aquela criança
que ela consegue levar as outras crianças na lábia, ela propõe a brincadeira, ela que dita as regras, ela quer que seja da maneira dela, ela chama atenção, ela é líder, ela lidera e ela tem influência, as outras crianças seguem ela. Essa é claramente uma pessoa colérica. Ela é determinada, ela sabe o que ela quer. Então, aqui tem os desafios que você vai lidar com essa criança que é colérica. Por quê? Essa criança colérica, ela também tem um egocentrismo altíssimo. Ela acha que não precisa de ajuda, entende? Ela acha que ela é autossuficiente, que ela sabe de tudo. E aí, o fogo, ele tem uma característica. O fogo, ele refina, sabe? O fogo, ele sabe lapidar, porque é uma característica da liderança. Mas se o fogo não for controlado, ele queima. E aí que nós precisamos observar. Se o nosso filho, ele não tiver um autocontrole, se a gente não conseguir ajudar ele a se controlar, ele vai ser aquelas pessoas que ferem o outro, de tão mandona que ela é, de tão que querer impor as regras, ela acaba queimando, ferindo as outras pessoas. Às vezes no jeito de falar, sem pensar, porque ela é expansiva. Compreende? Ela também pode ser uma criança imprudente. Ela pode ser um adolescente, um jovem imprudente, que não pensa na consequência. Por quê? Ela é autoconfiante demais. O colérico, ele é autoconfiante, como se ele soubesse o universo. Eu sei tudo. Também, o colérico falta prioridade. Por quê? Porque ele é movido a desafio. Ele não consegue hierarquizar aquilo que é mais importante. Então, ele tá fazendo algo. Quando aquilo ali perde a graça para ele, ele vai largar tudo e vai fazer outra coisa. Porque o colérico, ele é muito prático, ele é multipotencial. Ele dá conta mesmo. Ele tem essa característica de firmeza. Mas isso é um desafio. Por quê? Porque ele tende a deixar as coisas pela metade, por falta de prioridade. Porque ele só quer fazer também o que inspira ele. Tô inspirado, vou fazer isso hoje. Daqui a pouco acaba a inspiração, ele para na metade. Não tem prioridade. Então, isso é um grande desafio para você, pai e mãe, que vai lidar com o filho colérico. Por isso que é importante você compreender. Porque às vezes você fica brigando com seu filho e você não entende que isso é uma característica inata dele. Porque isso é o quê? Um temperamento. É algo mineral que nasceu com ele. O seu papel não é bater de frente. Sabe, é você entender como que eu posso motivar ele à mudança, como que eu posso trazer ele para perto para eu poder ajudar ele a melhorar, a ter um autocontrole. E aí, a motivação, como que essa criança colérica ela vai se motivar? Através de elogio. É importante, porque se você ficar falando os pontos negativos dela, você fere ela, você fere, sabe? Você fere o ego dela. Então, não é que você vai passar a mão na cabeça, mas ela precisa de um reconhecimento, porque senão ela se sente um peixe fora d'água. Sabe, ela fica ali, ela fica oprimida. Você pode oprimir o seu filho. Então, é importante você elogiar aquilo que é bom, aquilo que funciona, para que ele possa direcionar, falar: opa, minha mãe elogiou, isso funciona, então eu vou seguir nessa caminhada, porque ele gosta de ouvir elogio, ele gosta de ter a validação dos pais. Também uma ótima maneira de você motivar essa criança é dar exemplo de heroísmos para essa criança. Por isso que nós cristãos, nós apresentamos Cristo como herói, os heróis da Bíblia, Davi, sabe, Moisés, porque ela se inspira, porque é uma pessoa colérica, que quer também fazer a diferença, que quer ser herói, que quer trazer mudança para o mundo, ela acha que ela vai mudar o universo, né? Então, essa é a criança colérica. E é muito importante você dar metas e objetivos para essa criança. E metas altas, porque ela vai sempre ser movida ao desafio. Então, é muito legal você entender isso para você conseguir lidar melhor com o seu filho. Se o seu filho tem temperamento colérico, você vai ficar falando: para de fazer isso, você está se achando, ou você não consegue, você não é capaz, você está ferindo o seu filho. Você não está utilizando o que ele tem de melhor, o espírito de liderança dele, ao favor dele. Porque você saiba você que a maneira que ele veio, os dons, os talentos, Deus sabe onde vai usar quando ele for cumprir o propósito de vida dele. Então, que a gente não mate, que a gente não sufoque os nossos filhos, mas que a gente conheça eles o suficiente para ajudar eles a se desenvolverem. A criança sanguínea. Olha que interessante. As características da criança, ela é quente e úmida, ou seja, expansiva e envolvente. Os potenciais, ela é muito boa de se expressar. Só que antes dela conseguir se expressar, elas vão se expressar conforme elas sabem. E aí que tá, que a criança sanguínea, ela é tirada como chata na infância dela. Por quê? Porque ela quer e ela não sabe dizer. Até certa idade, 4 anos, por exemplo, essa criança não vai saber expressar o que ela quer. Então, ela vai se expressar conforme ela sabe. Pode ser xingando, pode ser chorando, pode ser fazendo birra, pode ser se jogando no chão. E alguém olha e fala: mal educada. Realmente, tem limite. Às vezes é uma má educação. Mas às vezes é preciso compreender o que que ela está querendo dizer. Porque a criança sanguínea, ela quer se expressar, sabe? Ela também é uma criança
fácil de gostar, mas elas não são líderes. Então, conforme ela fica maiorzinha, todo mundo quer ela na equipe, na escola, todo mundo quer brincar com ela, mas ela não lidera. Ela não é líder, ela é mais influenciável porque ela é mais emotiva. Ela não consegue pôr a razão ali, a emoção toma conta dela. Os desafios que você terá com uma criança sanguínea. Ela é difícil quando é criança, mas ela se torna um adulto fácil. Você vai ver que ela é totalmente diferente do melancólico, da criança melancólica, e você vai entender daqui a pouco. Elas são intrometidas, porque elas gostam de falar, elas gostam de se comunicar. E aí você fala, mas quem chamou essa criança no assunto de adulto? É aí que está o nosso papel de colocar ela no lugar dela, de ensinar ela que existe um momento correto, para ela poder ter ética, mas ela não nasce sabendo disso. Ela já nasce com essas características expansivas de comunicação. E o que a gente vai fazer é ajudar ela a ter essa autorregulação, a ela se controlar. Então, elas são intrometidas de natureza, elas não obedecem fácil. Por quê? Por causa dessa característica do ar. Parece que você fala, fala, fala com a criança que é sanguínea e ela não ouve. Mas, na verdade, o que que acontece? Ela ouviu, mas ao mesmo tempo ela soltou. Ela não guarda, ela não internaliza. Por isso que sim, a criança sanguínea, você precisa falar várias vezes, ela é uma criança mais dispersa. Ela é uma criança mais, assim, desatenta. E também tem a tendência de ser um adulto mais desapegado. É isso, essa é a criança sanguínea. Elas não obedecem porque elas não guardam no peito. Ela não guarda no peito. Ela não tem isso aqui de guardar no peito dela como forma, ai, e ficar pegado. Não, ela não tem isso. E também elas são influenciáveis. Por isso que é importante ver com quem ela anda, qual é o ambiente que ela está exposta, porque a criança sanguínea, por ela não ter o espírito de liderança, ela vai ser mais influenciável. E aí é um ponto de atenção que você, pai e mãe, precisa ter com essa criança. Como você vai motivar? Como que você vai motivar ela e ajudar ela a melhorar, a explorar o melhor dela? Primeiro, estar onde possa se envolver. Ela precisa estar num ambiente que ela tem liberdade de comunicação, de se envolver, porque se ela estiver num ambiente onde ela não pode falar, onde ela não pode se expressar, meu Deus, isso vai ser muito difícil. Com uma criança sanguínea, procura estar em ambientes que tem espaço kids, por exemplo, para que ela possa ter ali, se expressar, se envolver com o espaço. Não adianta você querer cobrar de uma criança sanguínea que ela fica sentada do lado, quietinha, até o fim daquele momento. Ela não vai ficar. Dificilmente uma criança, pode não ser até sanguínea, ficaria, mas a sanguínea tem uma dificuldade maior. Sabe aquela criança que quer mexer em tudo, que pega tudo, que não consegue ficar parada? É a criança sanguínea, ela quer se envolver no ambiente. Também ela gosta de conviver e mediar. Então, esse é o ambiente. Ela não gosta de ver, se alguém estiver brigando, ela vai querer mediar a situação, porque ela tem uma boa comunicação, ela tem um bom poder de dicção, de convencimento. Então, você pode explorar isso nela, incentivar cada vez mais ela a se comunicar, porque esse é o forte da pessoa sanguínea. Dar meios dele se expressar. Então, como ela precisa se expressar, nem sempre ela vai conseguir em palavras. Então, é muito importante você colocar essa criança sanguínea nas artes, na música, na dança e etc. Atividades que ela vai poder se expressar sem falar, mas através do movimento do corpo, através de um som, e você vai ver como vai fazer muito bem para ela. Ela valoriza mais o interior do que o exterior. Você pode ver que uma pessoa sanguínea ela é meio bagunceira, sabe? O ambiente dela, o espaço dela não é muito organizado. Por exemplo, o guarda-roupa dela. Não é aquele guarda-roupa todo organizadinho. Por quê? Porque o que ela valoriza mais é a parte interior dela. Interior precisa estar numa paz. Ela precisa estar numa paz interior. O exterior não muda muito para a pessoa sanguínea. Uma pessoa sanguínea vai ser mais largada, vai ser mais relaxada, não vai ser mais dispersa, porque ela não tem essa atenção por conta dessa característica fluida que é o ar, por conta dessa característica úmida que é envolvente. Então, ela expande, ela se comunica, mas ela também é fluida, ela se envolve ali, né? Então, essas são as características, os potenciais, os desafios e a motivação que você deve gerar para essa criança sanguínea. Agora nós vamos falar da criança fleumática. Até esse ponto, você já deve estar observando que tipo que é seu filho, qual o temperamento dele, o seu também, e já está surgindo aí algumas considerações importantes na sua mente, algumas reflexões de como você tem agido, como tem sido os relacionamentos aí. A criança fleumática, a pessoa fleumática, ela tem uma característica fria e úmida, ou seja, ela interioriza, lembra do frio, de interiorizar, de contrair? Então, ela tem uma característica fria, mas ela envolve, porque ela tem essa umidade. Então, quais os potenciais dessa criança fleumática? Ela tem uma flexibilidade. Ela consegue, ao mesmo tempo que ela é rígida,
Mas se ela sentir que ali tem um espaço bom, a confiança, ela tem flexibilidade, ela se abre para aquele ambiente, para aquele relacionamento, para aquela pessoa. Então ela não chega igual o sanguíneo, já se comunicando, já fazendo amizade, não. Ela analisa o ambiente, ela conversa, ela percebe, ela tem várias considerações para depois ela se entregar, para depois ela se envolver no ambiente, por conta da característica fria dela. Alta aderência ao ambiente. Depois que ela também se expande, aí ela fixa, né? Porque ela se envolve mesmo. Só absorve o que lhe interessa e o que gosta. É essa coisa seletiva que eles têm dessa introspecção. Isso é bom para mim? Eu vou absorver. Isso não é bom? Eu esqueço. Por isso que ela é flexível. Diferente ali do colérico, diferente ali do melancólico, que ela guarda, mesmo se é bom ou não é, ela guarda tudo, tudo, tudo. Já o fleumático não, ele tem essa flexibilidade. É bom? Eu vou aguardar, eu vou guardar para mim. Ah, não é bom? Joga fora. Não, não vou guardar isso daqui, não vou ficar ocupando o espaço com coisa ruim. Então, esse é o estilo do fleumático. Quais os desafios que você enfrenta com uma criança fleumática, com uma pessoa fleumática? O comando e a autoridade é um grande desafio para ela, inclusive até com os próprios pais. Ela tem um grande desafio com o comando e com a autoridade. Também elas precisam de pais presentes para conduzi-los. Ou seja, ela precisa se identificar com esse pai, ela precisa que o pai e a mãe tenham exemplos, porque ela é analítica. Se ela perceber que não condiz o que a mãe fala com o que a mãe faz, ela não vai se envolver, ela vai ter uma certa distância. Então, por que que elas precisam de pais presentes para conduzi-los? A gente explica esse temperamento como planta trepadeira, ou seja, ela absorve. Lembra que eu falei para você que ela tem alta aderência ao ambiente? É um desafio grande também, porque se essa criança ela estiver num ambiente ruim, ela vai se contaminar por conta desse envolvimento dela. Mas se ela estiver num bom ambiente, meu Deus, ela se torna uma criança que vai aderir fácil àquele ambiente. Por isso que é importante ter os pais presentes para conduzir. Por quê? Porque ela não tem muita estrutura como o melancólico tem. Ela quer, ela sabe o que é certo, mas ela é tão envolvente que ela precisa de um exemplo. Ela precisa de alguém que seja coluna para ela se apoiar nessa pessoa. Então, se ela vê a pessoa e ela percebe que ela tem boas características, uma boa conduta que inspira ela gruda na pessoa e ela se torna muito parecida com essa pessoa por conta desse caráter envolvente que ela tem, dessa característica envolvente. Então, elas são plantas trepadeiras. Ela precisa de alguém para ela grudar e para ela conseguir ali crescer, para ela conseguir ter uma estrutura para se desenvolver. Então, se o seu filho tem característica fleumática, saiba que ele precisa da sua atenção, ele precisa da sua presença, porque senão ele vai procurar isso em alguém. Ele vai procurar alguém para se apoiar. E aí que está o perigo, né? Ele pode tanto encontrar alguém bom, como também péssimos exemplos que ele pode aderir a essas pessoas. Qual a motivação que ele precisa para desenvolver? Bons exemplos. Também de parceria. Alguém que vai pegar na mão dele e falar, vamos junto, sabe? Eu vou te ajudar, você me ajuda. Ele precisa de parceiro. Também ele precisa de muito carinho, atenção, apoio e valorização. Ele precisa muito ser reconhecido. Ele precisa de uma atenção especial. Ele precisa do apoio e se sentir valorizado, senão ele não fica nesse ambiente. Essa é a característica da pessoa fleumática. Se você tem alguém fleumático aí, você já deve ver, eu conheço quem é desse jeito, e você vai conseguir definir ela. E o último temperamento aqui que nós vamos trabalhar é o melancólico. A criança melancólica, o temperamento melancólico, às vezes ele é interpretado de uma maneira muito negativa. E não é, ele tem coisas boas também, mas ele é mais introspectivo. Eu vou explicar para vocês. O melancólico, a característica dele é seco e frio. Por que seco? Porque ele não envolve, ele é bem firme, né? Ele não tem esse envolvimento com o espaço, como tem o sanguíneo que chega falando, ou então até o fleumático que não fala nada, mas conforme o tempo ele vai se ajustando àquele ambiente. Já o melancólico, o colérico não é assim. O colérico, se ele não gostou, ele fala, mas o melancólico ele guarda, ele é mais interiorizado, porque ele cria uma estrutura muito rígida dentro dele. E olha para você ver quais são os potenciais desse temperamento. Ele é muito conselheiro, ele é uma ótima pessoa para dar conselho para as pessoas. Por quê? Porque ele tem essa análise, sabe? Ele guardou, ele tem essa estrutura, ele tem um certo potencial dentro dele, um equilíbrio dentro dele, então ele se torna um bom conselheiro. Ele também é empático, ele consegue absorver as dores das pessoas, ele também consegue ver o lado bom das coisas, tanto ruim quanto bom, por ter essa característica mais interiorizada. Então ele consegue fazer isso, ele consegue ter empatia pelas pessoas.
Qual outro potencial dele? Ele compreende e absorve as maravilhas do universo e da vida com Deus, de uma vida cristã, de uma vida religiosa. Sabe por quê? Enquanto os expansivos, né, fica ali todo para fora, às vezes nem presta atenção nas coisas simples do dia a dia. Enquanto o fleumático, ele não se expande, mas ele se envolve com o ambiente, ele está distraído com o ambiente. Já o melancólico, ele está observando tudo até os pequenos detalhes. E ele está vendo coisas sutis como a natureza. Olha para você ver as maravilhas do universo. Ele é fascinado por essas questões. E a espiritualidade para ele é algo muito importante para o melancólico. É um potencial muito grande. Quais os desafios que você, mãe, teria com um filho melancólico? E você tem, caso você tenha um filho melancólico. Indeciso. Ele pode ser aquela criança indecisa, que uma hora quer isso, outra hora quer aquilo. Por quê? Porque ele tem muita dúvida, ele não consegue ser firme na decisão dele. Ele também é mais pessimista. Será que vai dar certo? Então, na dúvida, às vezes ele não quer nem tentar, porque ele tem medo de errar. Ele já tem na cabeça dele que pode dar errado. Então, ele é um pouco um pessimista. Ele ama a solidão quando nada em volta tem algum interesse para ele. Então, a gente estava comentando aqui em casa que o melancólico ele tem umas características muito parecidas até com o autismo e pode até ser confundido. Por quê? Porque se ele não tem interesse na pessoa que está do lado, ele não quer fazer amizade. Ele não quer se relacionar por algum interesse, como teria o colérico, por exemplo. Não, ele prefere o mundo dele. Ele ama estar no mundo dele, na boa, ali com ele. Ele não tem problema quanto a isso. Então, ele ama a solidão e o universo interior é paralelo. Ele tem algo dentro dele que ele não compartilha, mas ele gosta de curtir o interior dele, o momento dele, o jeito dele. Ele gosta daquela sofrência individual dele, sabe? Como que você vai motivar uma criança melancólica? Bom, o principal da criança melancólica é a bondade divina. Isso para ela, como ela é uma criança que mais interioriza, ela entende muito do mundo espiritual, ela sente muito ali o mundo espiritual. Então, ela saber que existe um Deus, que é a bondade divina, né, a transcendência, algo que transcende a mente humana, faz sentido para ela. Coisa que já não faria sentido, às vezes, por um sanguíneo ali numa criança, não, mas para o melancólico faz muito sentido. Então, uma criança melancólica, ela se apega a Deus, ela se apega à divindade, e isso é uma coisa linda nos melancólicos. A clareza de como as coisas funcionam, ela precisa ter clareza, mãe. Não adianta você explicar por isso, não, ela precisa saber o próximo passo. Quanto mais detalhes você dá, mais você vai motivar essa criança melancólica. Ela não gosta de surpresa, ela não gosta de desafios, não. Ela gosta que você traga clareza, ela não gosta de ter dúvidas sobre as coisas. Você vai perceber que uma criança melancólica, ela gosta de questionar. Como que é isso? Como que é aquilo? Outro temperamento, não quero nem saber, tanto faz como tanto fez. Mas a criança melancólica, ela tem essa característica de questionamento, porque ela gosta de clareza e de como as coisas funcionam. Ela tem uma curiosidade extra de como tudo funciona. Ela quer abrir um brinquedo, ela quer conhecer mais a fundo, ela tem interesse, por exemplo, em assuntos como astronomia, ela quer ver como que funciona a Terra. É uma coisa muito interessante de você ver no melancólico, mas eles são assim. Também é importante você iniciar algo para incentivar esse melancólico. Eles não têm a iniciativa, assim como teria um sanguíneo, que são mais expansivos, assim como teria um colérico, principalmente. Eles não tomam atitude. Eles precisam que alguém que eles tenham uma boa confiança tome atitude e eles vão atrás dele. Por exemplo, até na hora de comer. Quando a criança é muito pequenininha, ela precisa que o pai põe na mesa, põe na boca dela e fala, agora é a hora de comer. Para ela perceber que, opa, agora isso aqui é importante, eu preciso fazer isso. Então, olha para você ver, até nisso, vai tomar banho, leva ela até a porta do banheiro. Essas iniciativas que ele precisa para tomar uma posição. É muito importante o pai e a mãe compreender isso, porque às vezes ele manda o melancólico fazer algo e fala, nossa, esse menino não toma atitude, esse menino não faz. Ainda mais se você for um temperamento totalmente oposto. E aí você fica, às vezes, entrando numa briga, entrando numa guerra, porque você não respeita o temperamento do seu filho, você não compreende o conflito com o seu temperamento, você quer que ele seja igual a você, mas ele é totalmente o oposto de você. E aí você chama essa criança de lerda, essa criança de burra, essa criança de devagar. Existem pais que têm essas atitudes horríveis com seus filhos simplesmente por não compreenderem o seu temperamento. Outra coisa também que a criança melancólica, ela gosta de uma boa rotina. Ela precisa da rotina. Ela precisa acordar, ter o horário dela, o tempo dela, porque assim o mundo funciona. Uma criança melancólica sem rotina, para ela o mundo está tudo perdido. Ela não se encontra, ela não se torna uma pessoa produtiva. Então, o melancólico ele funciona muito bem com rotina. E também a gente precisa sempre afirmar a sua importância, porque senão ele fala: será que eu sou importante mesmo?
Será que realmente eu sou isso ou não sou? Ele tem muita dúvida. Lembra do pessimismo que eu falei para vocês? Então é muito importante nós, os pais de crianças melancólicas, sempre estar reafirmando a importância dessa criança. Também o afeto e o conforto emocional. Quando ela tiver aquelas crises emocionais, você não invalidar aquela crise, mas você falar, olha, eu compreendo, ter essa empatia, sabe? Eu compreendo a sua dor, eu compreendo que isso é difícil para você, mas vamos superar? Vamos passar por cima disso, porque senão você vai sofrer muito. Vamos ver o outro lado das coisas. E principalmente doses de alegria. Quando você acordar, fala bom dia para essa criança, se ela for colérica. Olha como o dia tá lindo, olha como hoje o dia tá maravilhoso, porque senão é capaz dela terminar o dia dela e falar, nossa, o dia foi chato. Nossa, eu não fiz nada de legal. Ela não consegue ter essa noção. Então, é muito importante nós, mães de crianças melancólicas, ter esse cuidado e trazer doses de alegria para a vida dessa criança. Ok? Então, nós aqui abordamos os 4 temperamentos, você conheceu um pouco de cada um, você já deve ter esse ponto entendido, ah, meu filho é assim, meu filho é assim. Se você fala assim, Camila, mas ele dois temperamentos definem bem o meu filho ou definem bem a mim. É porque, como a gente fala, sempre nós carregamos mais forte 2 temperamentos, mas um sempre vai sobressair ao outro. Então, você vai observar qual sobressai mais e trabalha em cima daquele ali, ok? Eu trouxe aqui para vocês verem, aqui a minha família, como que nós somos, os nossos temperamentos. Olha que coisa curiosa. Eu sou colérica, sou expansiva, eu falo, né? Eu lembro de tudo da minha vida, de detalhes, porque eu guardo, eu tenho essa característica seca. Eu não diluo como o vento, eu não diluo como a água, que é o temperamento fleumático e sanguíneo, não. Eu tenho uma memória muito forte de coisas da minha infância por conta dessa característica seca, de guardar mesmo. E eu também tenho que tomar cuidado, porque senão eu queimo as pessoas com a minha língua, né? Com o meu jeito de ser. E eu também tenho uma característica muito forte de liderança, eu gosto de influenciar pessoas, eu corro atrás, eu sou determinada, eu quero que todo mundo entenda a minha ideia, então eu vou me relacionar com o intuito de passar um conhecimento para alguém. Eu não é me relacionar por relacionar só, eu não sou assim como os sanguíneos são. Então, o que que eu faço? Eu vejo o meu potencial, eu vejo também aquilo do meu temperamento que pode me prejudicar e eu vou me blindando, eu vou deixando o Espírito Santo mesmo, os frutos do Espírito me moldando, nascer em mim, como a paciência, como a bondade, como a fé. Então, tudo isso, que é o fruto que o Espírito Santo gera em nós, é independente do nosso temperamento. Ele pode fazer isso, desde que a gente reconheça que nós necessitamos que aquilo nasça em nós. Então, eu sou colérica, representando aqui o fogo. O meu marido é fleumático, representando aqui a água. Então, ele expande também, ao mesmo tempo que ele é o gelo mais fechado, mais intrínseco, né, mais interiorizado, mas conforme ele está no ambiente, ele vai se adequando, ele vai se soltando, ele vai se expandindo, mas ele tem essa característica mais fria. E ele também, ele absorve só o que é importante. Ele não é igual a mim, não. Ele absorve só o que é importante. Às vezes você vai perguntar algo da infância dele, ele não lembra. Ele não lembra. Por quê? Porque não é do temperamento dele. Ele vai guardar só o que é bom, só aquilo que é útil para ele, o resto ele vai mandar embora, né? Essa é a característica do meu marido, também muito determinado. Aquilo que é objetivo é um desafio. Ele também precisa de pessoas parceiras, ele precisa se sentir valorizado nesse ambiente, sabe? Então, o fleumático, como eu disse, eu dei o exemplo do balde da água. Você precisa saber lidar, porque se você só ficar jogando pedra ali, ele vai indo para fora. A água vai indo para fora até que não sobra nada dele ali. Ele está entulhado, ele está fechado. Então, o fleumático, ele tem essa necessidade. Não pode ficar entulhando ele com o seu posicionamento, o seu achismo. Você precisa dar liberdade para ele se mover, senão ele se sente sufocado, ele se esvazia, ele se anula. Então, essa é a característica do meu marido fleumático. Juntando um fleumático com uma colérica, saiu um melancólico, que é uma característica muito do meu filho. E é muito importante a gente compreender isso, porque a gente percebe como ele precisa da nossa presença, da nossa autoafirmação, como ele precisa que a gente mostre para ele, dê a iniciativa para que ele possa nos seguir. Também a gente ajuda ele nessa questão de até que ponto eu guardo isso ou eu preciso esquecer, porque ele guarda tudo. Ele, assim como ele lembra de coisas há muito tempo. Só que eu lembro do acontecimento, mas quando eu pus para fora, o sentimento não fica tanto ali. Ele não, ele lembra do sentimento, ele tem algo sentimental muito mais profundo, né? E ele também, assim, sempre a gente está trazendo a importância dele. Como nós entendemos a característica do melancólico, que cada vez mais buscamos compreender, a gente observa que ele é muito rotineiro, ele precisa da rotina para funcionar, ele precisa da rotina para ser produtivo. Tem dia que ele fala, nossa, hoje o dia está tão chato. E aí a gente vai mostrar para ele, não, olha como o dia foi maravilhoso, olha o dia que Deus nos deu.
Sabe, é interessante a gente compreender essas características para a gente aprender a lidar com o nosso filho. Por quê? Porque senão a gente xinga a criança, a gente briga com a criança. E olha que interessante, o Isaac, meu filho, como ele é melancólico, ele não exterioriza. Hoje ele exterioriza muito mais, de tanto que nós incentivamos, filho, fala sobre isso, fala do seu sentimento, o que você tá sentindo. Às vezes ele fica até bravo, sabe? Mas a gente tá sempre perguntando para compreender ele. Por quê? Se o pai, a mãe colérica, o pai, que é outro temperamento, não compreender a criança, que é melancólica, ela vai externalizando, ela vai lendo o ambiente, ela vai se fechando e ela vai se afastando dos seus pais. Quanto menos ligação, quanto menos ela tiver esse relacionamento, essa conexão, mais ela se distancia. Lembra que eu falei para vocês que o temperamento sanguíneo, quando ele é criança, ele é difícil porque ele não sabe falar, então ele é chato, mas quando ele cresce, ele se torna fácil de lidar porque ele sabe se comunicar? Aqui é totalmente no melancólico. Quando ele é criança, ele é dócil, ele é amável, ele gosta desse contato de chamego e tal, mas se a gente não observar e não ter sempre essa conexão, quando ficar maior, ele pode ser um adolescente difícil. Por quê? Porque ele não se expressa, ele não põe para fora, ele internaliza. E ele vai guardando, ele vai guardando. E quando ele se expressar, sabe, o buraco já está muito profundo, ele já tem um conceito das coisas que estão em volta. Então, é muito importante você estudar cada característica, rever nessa aula como que você está lidando, né, com o temperamento do seu filho, porque eu procuro, cada vez que eu procuro compreender, eu quero ajudar o meu marido a me relacionar com ele, ao meu marido se relacionar melhor com o meu filho, e assim a gente vai tendo relacionamentos saudáveis, compreendendo aquilo que é bom, utilizando como sendo algo bom, aquilo que não é bom para o nosso temperamento, que a gente deixa Deus moldar, que a gente deixa isso ir embora, que a gente possa administrar isso para que não nos traga prejuízo na nossa vida, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, como eu escrevi aqui para vocês, esse conhecimento possa acrescentar na sua família, nos relacionamentos e na criação dos seus filhos. Foi um prazer ministrar essa aula para vocês, que realmente faça diferença, que você coloque em prática, que você possa se aprofundar nesse tema através de, eu conheci, eu identifiquei que meu filho é melancólico, eu vou estudar mais sobre o melancólico. Eu identifiquei que eu sou colérica, eu vou estudar mais sobre o temperamento colérico, para eu compreender o que é bom, vou usar ao meu favor, o que não é, deixa Deus moldar, deixa Deus limpar, deixa que você seja transformada, abandone aquilo que não é bom, para que você possa conviver cada vez melhor no seu relacionamento e na sua família, tá bom? Há muitas coisas interessantes para explorarmos sobre os 4 temperamentos e como que os temperamentos, eles interferem na nossa vida diretamente, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. Então, mãe, se você gostou dessa aula, que eu expliquei bem breve aí sobre os 4 temperamentos existentes, sobre como é os nossos filhos, para a gente conseguir identificar o temperamento deles, agora a gente precisa lidar com o nosso temperamento. Afinal, o temperamento ele vai afetar diretamente nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos familiares. Também vai interferir na nossa saúde mental. Então, aprender sobre os 4 temperamentos, identificar o seu, é um processo de autoconhecimento muito importante que todas nós, mães, precisamos fazer. Afinal, nós temos muitos desafios no dia a dia, quantas coisas que nós enfrentamos, sabe? Às vezes a falta de vontade ou a vontade extrema de fazer algo e não saber lidar com a situação. Tudo isso vai vir do autoconhecimento. Quanto mais conhecermos sobre os temperamentos, mais vamos conhecermos a nós, mais vamos entender sobre a personalidade, como agir no nosso dia a dia, melhorar a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa maternidade. Se você se interessa por esse assunto e gostaria de discutir mais sobre ele e aprender mais de forma mais profunda, eu quero convidar você para um grupo do WhatsApp que eu preparei. Lá vai ser um grupo chamado de Mãe para Mãe. É um diário aberto onde eu vou poder te ajudar, onde você vai poder desabafar com as nossas experiências entre as mães, quais situações enfrentam e junto a gente vai poder crescer, se aprofundar, se desenvolver para que nós possamos dar o nosso melhor para os nossos filhos, para a nossa família, encontrar o caminho de evolução. Porque afinal você pode ter muitas perguntas, né? Eu tenho certeza que você conhece alguém com um temperamento diferente do seu. E você fala, como que eu posso lidar melhor com essa pessoa? Aonde que afeta o meu temperamento? Como ele afeta os meus relacionamentos? Você acha que pode mudar o seu temperamento? Já nasceu com você ou você adquire conforme o tempo? Tudo isso nós vamos abordar dentro desse grupo. O mais importante desse grupo é que todas se sintam à vontade para compartilhar, para que não seja julgada, afinal nós todos somos mães,
sabemos que nós enfrentamos muitas dificuldades e ali nós iremos abraçar as dificuldades de cada um, poder de alguma forma contribuir de forma respeitosa e construtiva. Se você estiver interessada em fazer parte desse grupo, é só você clicar no botão abaixo que você será muito bem-vinda. Vamos aprender juntos sobre esses 4 temperamentos e de vez saber aonde nós poderemos aplicar esse conhecimento na nossa vida. Te espero lá no grupo de Mãe para Mãe.